Você já imaginou o que é sentir o peso de um mundo inteiro sobre os ombros? Já pensou em estar sozinha, diante de um exército, com nada além da sua coragem e das lembranças de quem você ama? Eu sou a Runa, uma amazona, e hoje vou te contar como enfrentei o impossível, lutando não apenas pela minha vida, mas pela memória de todas as minhas irmãs. Prepare-se para mergulhar em uma história de dor, superação e esperança, onde cada lágrima e cada cicatriz tem um significado profundo. Se você acredita na força das mulheres, na importância da união e no poder da esperança mesmo nos momentos mais sombrios, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração e venha comigo descobrir como uma soldada amazona se tornou lenda ao enfrentar um exército inteiro sozinha. Vamos juntos nessa jornada? Então aperte o play e prepare o coração. As flechas cortavam o ar como gritos de guerra, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao suor que escorria pelo meu rosto. Eu estava ali, de pé, com o arco firme nas mãos, enquanto o horizonte se enchia de inimigos. O céu, carregado de nuvens pesadas, parecia refletir o peso que eu carregava nos ombros. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir ao que estava prestes a acontecer. Eu, uma soldada amazona, sozinha diante de um exército inteiro. O som dos tambores de guerra ecoava pela floresta, vibrando em meu peito como um segundo coração. Lembrei-me do momento em que tudo começou, quando ainda éramos um grupo unido, irmãs de armas, filhas da mesma terra. Mas agora, só restava eu. O destino, cruel e implacável, havia me deixado sozinha para enfrentar o impossível. Minha mãe costumava dizer que coragem não era ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. E ali, com o vento frio cortando minha pele e o rugido dos inimigos se aproximando, eu sentia o medo como uma fera faminta, pronta para me devorar. Mas também sentia algo mais forte, a lembrança das minhas irmãs, das promessas que fizemos ao redor da fogueira, das histórias que contávamos para afastar a escuridão. Você não precisa fazer isso, Aruna, sussurrou uma voz em minha memória, a voz de minha melhor amiga, Caíra, que tombara ao meu lado na última batalha. Você pode fugir, se esconder, sobreviver. Mas eu sabia que não podia. Não depois de tudo o que havíamos passado. Não depois de ver cada uma delas cair, lutando até o último suspiro. Eu era a última amazona de minha tribo, e não deixaria que a memória delas fosse apagada pela poeira do tempo. O exército inimigo avançava, uma massa de corpos e armaduras reluzentes, lanças erguidas como dentes de uma fera colossal. Eu podia ouvir seus gritos, sentir o chão tremer sob seus passos. Fechei os olhos por um instante, buscando dentro de mim a força que tantas vezes duvidei possuir. Lembrei-me do dia em que fui escolhida para ser uma amazona. Eu era apenas uma menina, magra e desajeitada, mas com olhos que nunca desviavam do horizonte. Minha mãe me levou até o círculo sagrado, onde as mais velhas nos testavam com provas de coragem e resistência. Lembro do frio na barriga, do suor nas mãos, do medo de falhar. Mas também lembro do orgulho em seus olhos quando passei por cada desafio, quando ergui a espada pela primeira vez e jurei proteger minha terra, minha família, minhas irmãs. Agora, tantos anos depois, ali estava eu, sozinha, mas carregando em meu peito a força de todas elas. O primeiro inimigo surgiu entre as árvores, um gigante de armadura negra, olhos cheios de ódio. Ele avançou com um grito, brandindo uma espada que parecia pesar mais do que eu mesma. Respirei fundo, mirei e soltei a flecha. O som seco do impacto ecoou pela floresta, e ele tombou sem um som. Mas logo outros vieram, dezenas, centenas, como uma onda prestes a me engolir. Corri para a lateral, usando as árvores como escudo, disparando flechas com precisão mortal. Cada movimento era fruto de anos de treinamento, cada respiração calculada para economizar energia. Eu me movia como uma sombra, rápida e silenciosa, mas o cansaço começava a pesar. Meu braço doía, os dedos estavam feridos, mas eu não podia parar. Lute, Aruna, sussurrei para mim mesma, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Por elas. Por todas nós. A batalha parecia não ter fim. Para cada inimigo que caía, outros dois surgiam. O sangue manchava a terra, e o cheiro de morte era sufocante.
Em meio ao caos, lembrei-me de minha infância, dos dias em que corria livre pelos campos, antes da guerra, antes da dor. Lembrei do sorriso de minha mãe, do abraço apertado de Caíra, das risadas ao redor da fogueira. Essas lembranças eram tudo que me restava, e eu me agarrava a elas como quem se agarra a uma tábua em meio ao naufrágio. Em um momento de distração, uma lança passou raspando por meu ombro, abrindo um corte profundo. Gemi de dor, mas não parei. O sangue escorria quente, manchando minha armadura de couro, mas eu continuei lutando. Cada golpe, cada flecha, era uma prece, uma homenagem às que se foram. O líder do exército inimigo, um homem de olhos frios e barba espessa, avançou até mim. Ele sorriu, um sorriso cruel, e ergueu a espada. Desista, Amazona. Você está sozinha. Ninguém virá salvá-la. Olhei nos olhos dele, sentindo a raiva e a tristeza se misturarem dentro de mim. Eu não estou sozinha, respondi, a voz firme apesar do medo. Carrego comigo todas as minhas irmãs. E você nunca entenderá o que isso significa. Ele atacou, e o choque das lâminas ecoou pela floresta. Lutei com tudo que tinha, cada músculo do meu corpo gritando de exaustão. Mas eu não podia perder. Não ali, não daquele jeito. A luta foi brutal, cada golpe mais pesado que o anterior. Senti a força dele, a fúria, mas também percebi algo mais. Ele estava cansado, subestimara minha determinação. Usei isso a meu favor, desviando de seus ataques, esperando o momento certo. Quando ele finalmente baixou a guarda, movida por uma força que eu nem sabia que possuía, desferi o golpe final. Ele caiu de joelhos, os olhos arregalados de surpresa. Como? Murmurou, antes de tombar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os soldados inimigos, vendo seu líder caído, hesitaram. Aproveitei a brecha, gritando com toda a força dos meus pulmões. Esta terra é nossa. Vocês nunca nos tomarão. Por um instante, o medo brilhou nos olhos deles. Alguns recuaram, outros hesitaram. Eu estava coberta de sangue, ferida, exausta, mas de pé. E naquele momento, percebi que havia vencido. Não porque matei mais inimigos, mas porque não deixei que me quebrassem. O exército recuou, como uma onda que se desfaz na praia. Fiquei ali, sozinha, cercada pelos corpos dos que caíram, sentindo o peso de tudo que perdi, mas também sentindo, pela primeira vez em muito tempo, um fio de esperança. Caminhei entre os corpos, procurando por sinais de vida, mas só encontrei silêncio. Sentei-me ao pé de uma árvore, o corpo tremendo, e deixei as lágrimas caírem. Chorei por minhas irmãs, por minha mãe, por Caíra. Chorei por mim mesma, por tudo que fui forçada a suportar. Mas, no fundo, sabia que não estava realmente sozinha. Cada folha que caía, cada raio de sol que atravessava as nuvens, era um lembrete de que a vida continuava. E enquanto eu vivesse, a memória delas viveria comigo. Fechei os olhos, sentindo o vento acariciar meu rosto, e prometi a mim mesma que continuaria lutando. Não por vingança, mas por amor. Por tudo o que éramos, por tudo o que ainda poderíamos ser. Os dias que se seguiram foram difíceis. Eu precisava enterrar minhas irmãs, honrar seus corpos, agradecer por sua coragem. Cada sepultura era cavada com as mãos, cada pedra colocada com cuidado. Cantei as canções antigas, aquelas que minha mãe me ensinou, pedindo aos deuses que as recebessem em paz. À noite, sentava-me ao redor da fogueira, sozinha, mas sentindo a presença delas ao meu redor. Falava em voz alta, contando histórias, relembrando momentos felizes. Era minha forma de manter viva a chama que nos unia. Com o tempo, outros começaram a chegar. Mulheres de tribos vizinhas, atraídas pela notícia da batalha, pela lenda da Amazona que enfrentou um exército inteiro sozinha. Algumas vieram em busca de abrigo, outras em busca de vingança. Juntas, começamos a reconstruir o que havia sido destruído. Com o tempo, outros começaram a chegar. Mulheres de tribos vizinhas, atraídas pela notícia da batalha, pela lenda da Amazona que enfrentou um exército inteiro sozinha. Algumas vieram em busca de abrigo, outras em busca de vingança. Juntas,
Começamos a reconstruir o que havia sido destruído. Ensinei a elas tudo o que sabia, como manejar o arco, como se mover silenciosamente pela floresta, como lutar com coragem e honra. Vi nelas o mesmo brilho que um dia vi em mim mesma, a mesma sede de justiça, o mesmo amor pela terra. Aos poucos, nossa tribo renasceu. Não éramos mais as mesmas, mas éramos mais fortes. Cada cicatriz era uma lembrança do que havíamos perdido, mas também do que havíamos conquistado. Certa noite, enquanto observava as estrelas, senti uma paz que há muito não sentia. Lembrei-me das palavras de minha mãe: a verdadeira força não está nos músculos, mas no coração. E enquanto houver amor, haverá esperança. Sorri, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Eu havia enfrentado o impossível, havia sobrevivido à dor, à solidão, ao medo. E, acima de tudo, havia honrado a memória das minhas irmãs. A lenda da soldada amazona que enfrentou um exército inteiro sozinha espalhou-se por toda a região. Alguns diziam que eu era invencível, outros que era protegida pelos deuses. Mas eu sabia a verdade. Minha força vinha do amor, da coragem, da determinação de nunca desistir. E assim, continuei lutando. Não por glória, não por vingança, mas por todas aquelas que vieram antes de mim, por todas aquelas que ainda viriam. Porque enquanto houver uma Amazona de pé, nossa história jamais será esquecida. O tempo passou, e com ele vieram novos desafios. Mas eu nunca mais estive realmente sozinha. Cada vez que sentia o medo se aproximar, lembrava das vozes das minhas irmãs, do calor da fogueira, do brilho das estrelas. E seguia em frente, com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança. Hoje, quando olho para trás, vejo não apenas a dor, mas também a beleza da jornada. Vejo a menina assustada que se tornou uma guerreira, a soldada solitária que se tornou uma lenda. E, acima de tudo, vejo o poder do amor, da coragem, da esperança. Porque, no fim, é isso que nos mantém de pé. Não a força dos músculos, não a lâmina da espada, mas a certeza de que, enquanto houver alguém disposto a lutar pelo que é justo, nunca estaremos realmente sozinhas. E assim, a história da soldada amazona que enfrentou um exército inteiro sozinha continua a ser contada, passada de geração em geração, como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz nunca deixa de brilhar. Mas a verdade é que aquela noite, aquela batalha, nunca saiu de dentro de mim. Às vezes, acordo no meio da noite, o coração disparado, o cheiro de sangue e terra ainda fresco em minha memória. Sinto o peso das perdas, das escolhas, das cicatrizes que carrego no corpo e na alma. Em uma dessas noites, sentei-me à beira do rio, ouvindo o som da água correndo, tentando encontrar paz. O luar refletia-se na superfície, criando desenhos prateados que dançavam ao sabor da correnteza. Fechei os olhos e deixei que as lembranças viessem, sem medo, sem resistência. Vi o rosto de Caíra, sorrindo para mim, os olhos cheios de vida. Ouvi sua voz, suave e firme, dizendo: "Você não está sozinha, Aruna. Nunca esteve." Senti uma onda de alívio, como se um peso tivesse sido tirado de meus ombros. Percebi que, apesar de tudo, eu havia encontrado um novo propósito. Não era mais apenas sobre sobreviver, mas sobre viver, sobre honrar a memória das que se foram, sobre construir um futuro melhor para as que ainda viriam. Voltei para a aldeia com o coração mais leve, determinada a continuar lutando, não apenas com armas, mas com palavras, com gestos, com amor. Ensinei às mais jovens não apenas a arte da guerra, mas também a importância da compaixão, da solidariedade, da esperança. E assim, a lenda da soldada amazona que enfrentou um exército inteiro sozinha tornou-se mais do que uma história de guerra. Tornou-se um símbolo de resistência, de coragem, de amor. Um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma razão para continuar lutando. Hoje, quando as crianças se reúnem ao redor da fogueira para ouvir minhas histórias, vejo em seus olhos o mesmo brilho que um dia vi nas minhas irmãs. E sei que, enquanto houver alguém disposto a ouvir, nossa história jamais será esquecida. Porque, no fim, somos todas parte de algo maior. Somos todas filhas da mesma terra, irmãs de armas, guardiãs da esperança. E enquanto houver uma de nós de pé, a chama nunca se apagará.
Assim termina minha história. Mas a lenda continua. Porque a verdadeira força de uma amazona não está em sua habilidade com a espada, mas em seu coração, em sua coragem, em sua capacidade de amar e de nunca desistir. E enquanto eu viver, continuarei lutando. Por mim, por elas, por todas nós. Porque essa é a nossa missão, nosso legado, nossa promessa. E assim, sob o céu estrelado, com o coração cheio de esperança, sigo em frente, pronta para enfrentar o que vier. Porque sei que nunca estarei realmente sozinha. O tempo, esse velho escultor de memórias, foi passando, e com ele vieram as estações, cada uma trazendo consigo novos desafios e pequenas alegrias. A aldeia, antes silenciosa e marcada pela dor, começou a pulsar novamente com vida. As mulheres que chegaram, vindas de terras distantes, trouxeram suas próprias histórias, suas próprias cicatrizes, e juntas, fomos tecendo uma nova tapeçaria de irmandade. Eu me tornei, sem perceber, uma espécie de líder. Não porque buscasse esse papel, mas porque as outras viam em mim a força que, muitas vezes, eu mesma duvidava possuir. Era estranho ser chamada de mãe por algumas das mais jovens, ou de irmã mais velha por aquelas que, como eu, haviam perdido tudo. Mas aceitei esse papel, pois sabia que, no fundo, era isso que mantinha nossa tribo unida. A certeza de que, mesmo diante do impossível, podíamos contar umas com as outras. As noites eram sempre um momento de partilha. Sentávamos ao redor da fogueira, e cada uma contava um pouco de si. Havia risos, lágrimas, silêncios carregados de significado. Eu gostava de ouvir as histórias das outras, de como haviam escapado de emboscadas, de como haviam perdido e encontrado pessoas queridas, de como haviam aprendido a sobreviver. Em cada relato, via um reflexo do que eu mesma havia vivido, e isso me dava forças para continuar. Certa noite, uma jovem chamada Yara, de cabelos negros como a noite e olhos atentos, aproximou-se de mim enquanto eu afiava minha lâmina. Ela sentou-se ao meu lado, em silêncio, por longos minutos. Senti seu olhar sobre mim, pesado, como se buscasse coragem para falar. Arruna, ela disse, finalmente, a voz baixa, quase um sussurro. Como você conseguiu? Como enfrentou tanto sozinha? Parei o movimento, olhei para ela e vi, em seus olhos, o mesmo medo que um dia senti. Respirei fundo antes de responder. Eu não estava sozinha, Yara. Nunca estive. Cada flecha que disparei, cada golpe que dei, foi por todas as minhas irmãs. Por minha mãe, por Caíra, por todas que tombaram antes de mim. A dor era grande, mas o amor era maior. E foi isso que me manteve de pé. Ela sentiu, os olhos marejados. Eu perdi minha mãe também. Às vezes, sinto que não vou aguentar. Coloquei a mão sobre a dela, apertando com carinho. Você vai. Nós vamos. Porque agora somos uma família. E enquanto estivermos juntas, nada poderá nos destruir. Essas conversas, esses pequenos momentos de partilha, eram o que nos fortalecia. A cada dia, sentia que a aldeia se tornava mais forte, mais unida. As mais jovens aprendiam rápido, e logo já eram capazes de caçar, lutar, cuidar umas das outras. As mais velhas, com sua sabedoria, nos guiavam nos rituais, nas tradições, mantendo viva a chama da nossa cultura. Mas a paz nunca durava muito. O mundo lá fora continuava perigoso, e sabíamos que, a qualquer momento, poderíamos ser atacadas novamente. Por isso, nunca baixávamos a guarda. Organizávamos patrulhas, treinávamos todos os dias, aprimorando nossas habilidades. Eu fazia questão de participar de todos os treinamentos, mostrando às outras que, mesmo ferida, mesmo cansada, era possível continuar. Havia dias em que o peso das lembranças era quase insuportável. Em noites de tempestade, quando o vento uivava entre as árvores e os trovões faziam a terra tremer, eu me encolhia em meu leito, sentindo medo apertar meu peito. Nessas horas, lembrava das palavras de Caíra, de sua risada leve, de seu jeito de me acalmar quando tudo parecia perdido. Você é mais forte do que pensa. Arruna. Nunca se esqueça disso. Essas palavras tornaram-se meu mantra, repetidas em silêncio sempre que a dúvida ameaçava me dominar. Com o tempo, comecei a perceber mudanças em mim mesma.
Antes, eu era movida pela raiva, pela dor, pela necessidade de vingança. Agora, sentia que lutava por algo maior, pela esperança, pela possibilidade de um futuro melhor. Queria que as meninas da aldeia crescessem sem medo, que pudessem correr livres pelos campos, como eu um dia corri. Queria que soubessem que, mesmo diante do impossível, sempre há uma saída, sempre há uma razão para continuar. Foi durante uma dessas noites de reflexão que ouvi um barulho estranho vindo da floresta. Levantei-me rapidamente, pegando meu arco e saindo em silêncio, os sentidos aguçados. O luar filtrava-se entre as árvores, criando sombras dançantes no chão. Movi-me com cuidado, os pés descalços mal tocando a terra. Logo avistei uma figura cambaleante, apoiando-se em uma árvore. Aproximei-me devagar, o arco pronto, até reconhecer o rosto sujo e machucado de uma mulher. Ela caiu de joelhos ao me ver, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, me ajude, sussurrou, antes de desmaiar. Carreguei-a de volta para a aldeia, onde as outras rapidamente se mobilizaram para cuidar dela. Passamos a noite em vigília, trocando compressas, murmurando preces. Quando finalmente acordou, contou-nos sua história. Sua aldeia fora atacada, todos mortos ou levados como escravos. Ela escapara por pouco, vagando dias pela floresta até nos encontrar. A notícia caiu como uma pedra em nossos corações. Sabíamos que não estávamos seguras, que o inimigo continuava à espreita, pronto para atacar novamente. Mas, ao mesmo tempo, a chegada daquela mulher nos lembrou de nossa missão: proteger não apenas a nós mesmas, mas todas aquelas que precisassem de ajuda. Decidimos, então, enviar batedoras para procurar sobreviventes, para espalhar a notícia de que nossa aldeia era um refúgio. Aos poucos, mais mulheres foram chegando, cada uma trazendo consigo uma história de dor, mas também de esperança. E assim, nossa tribo cresceu, tornando-se um símbolo de resistência em meio ao caos. Os meses passaram, e com eles vieram novos desafios. Tivemos que aprender a conviver com as diferenças, a respeitar as tradições de cada uma, a encontrar um equilíbrio entre o passado e o presente. Houve conflitos, discussões, lágrimas. Mas, acima de tudo, havia amor, havia solidariedade. Eu me tornei conselheira, mediadora, amiga. Aprendi a ouvir mais do que falar, a entender que cada uma tinha seu tempo, seu jeito de lidar com a dor. E, aos poucos, fui me curando também. Certa manhã, enquanto caminhava pela floresta, encontrei uma menina sentada à beira do rio, os pés mergulhados na água gelada. Ela olhou para mim, os olhos grandes e curiosos. Você é a amazona que enfrentou um exército sozinha? Perguntou, a voz cheia de admiração. Sorri, sentando-me ao seu lado. Sou apenas uma mulher que fez o que precisava ser feito. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para a água. Eu queria ser corajosa como você. Coloquei a mão em seu ombro, sentindo o calor de sua pele. A coragem não é ausência de medo, pequena. É fazer o que é certo, mesmo quando estamos morrendo de medo. Ela sorriu, e naquele sorriso vi a promessa de um futuro melhor. Os dias foram se tornando mais leves. As crianças brincavam nos campos, as mulheres cantavam enquanto trabalhavam, e a aldeia pulsava com uma energia nova. Eu sentia, no fundo do coração, que estávamos construindo algo importante, algo que resistiria ao tempo. Mas a paz, como sempre, era frágil. Numa tarde abafada, enquanto treinávamos no campo, ouvimos o som de cavalos se aproximando. Corri para o portão, o coração disparado, e vi um grupo de homens armados, as armaduras reluzindo ao sol. Eles pararam a uma distância segura, observando-nos com olhos frios. O líder, um homem alto e magro, ergueu a mão em sinal de paz. Viemos conversar, disse, a voz alta e clara. Desconfiei de suas intenções, mas decidi ouvi-lo. Fui ao encontro dele, acompanhada de algumas das minhas melhores guerreiras. Não queremos guerra, ele disse, olhando-me nos olhos. Mas precisamos de passagem por suas terras. Se nos permitirem, não haverá violência. Senti a raiva crescer dentro de mim. Quantas vezes já ouvirá promessas vazias como aquela? Quantas vezes confiamos, apenas para sermos traídas?
Essas terras são sagradas, respondi, a voz firme. Não permitiremos que sejam profanadas. Ele sorriu, um sorriso frio. Pense bem, Amazona. Não queremos lutar, mas não hesitaremos se for preciso. Voltei para a aldeia, reunindo as mulheres para discutir o que fazer. Algumas queriam lutar, outras temiam pelo futuro de nossas filhas. A decisão não era fácil, mas sabíamos que não podíamos ceder. Se abríssemos mão de nossas terras, perderíamos tudo pelo que lutamos. Naquela noite, dormi pouco. O medo era um velho conhecido, mas agora vinha acompanhado de uma responsabilidade ainda maior. Não era mais apenas minha vida em jogo, mas a de todas aquelas que confiavam em mim. Ao amanhecer, preparei-me para a batalha. Vesti minha armadura, prendi os cabelos, peguei meu arco. Olhei para as mulheres ao meu redor, cada uma com sua história, sua dor, sua esperança. Senti um orgulho imenso, uma gratidão profunda por poder lutar ao lado delas. Quando o sol nasceu, o exército inimigo avançou. Eram muitos, mais do que jamais enfrentamos. Mas não recuamos. Lutamos com tudo o que tínhamos, cada uma de nós movida pelo amor à terra, à família, à liberdade. A batalha foi longa e sangrenta. Vi amigas caírem, vi inimigos fugirem. Senti a dor das perdas, mas também a alegria das vitórias. No fim, quando o silêncio finalmente caiu sobre o campo, sabíamos que havíamos vencido mais uma vez. Enterramos nossas mortas com honra, cantando as canções antigas, agradecendo por sua coragem. E, mais uma vez, reconstruímos o que havia sido destruído. Os anos passaram, e a lenda da soldada amazona que enfrentou um exército inteiro sozinha tornou-se ainda maior. Crianças de terras distantes vinham ouvir minha história, mulheres buscavam refúgio em nossa aldeia, homens aprendiam a respeitar nossa força. Ele sorriu, um sorriso frio. Pense bem, Amazona. Não queremos lutar, mas não hesitaremos se for preciso. Voltei para a aldeia, reunindo as mulheres para discutir o que fazer. Algumas queriam lutar, outras temiam pelo futuro de nossas filhas. A decisão não era fácil, mas sabíamos que não podíamos ceder. Se abríssemos mão de nossas terras, perderíamos tudo pelo que lutamos. Naquela noite, dormi pouco. O medo era um velho conhecido, mas agora vinha acompanhado de uma responsabilidade ainda maior. Não era mais apenas minha vida em jogo, mas a de todas aquelas que confiavam em mim. Ao amanhecer, preparei-me para a batalha. Vesti minha armadura, prendi os cabelos, peguei meu arco. Olhei para as mulheres ao meu redor, cada uma com sua história, sua dor, sua esperança. Senti um orgulho imenso, uma gratidão profunda por poder lutar ao lado delas. Quando o sol nasceu, o exército inimigo avançou. Eram muitos, mais do que jamais enfrentamos. Mas não recuamos. Lutamos com tudo o que tínhamos, cada uma de nós movida pelo amor à terra, à família, à liberdade. A batalha foi longa e sangrenta. Vi amigas caírem, vi inimigos fugirem. Senti a dor das perdas, mas também a alegria das vitórias. No fim, quando o silêncio finalmente caiu sobre o campo, sabíamos que havíamos vencido mais uma vez. Enterramos nossas mortas com honra, cantando as canções antigas, agradecendo por sua coragem. E, mais uma vez, reconstruímos o que havia sido destruído. Os anos passaram, e a lenda da soldada amazona que enfrentou um exército inteiro sozinha tornou-se ainda maior. Crianças de terras distantes vinham ouvir minha história, mulheres buscavam refúgio em nossa aldeia, homens aprendiam a respeitar nossa força. Mas, para mim, a verdadeira vitória não estava nas batalhas vencidas, mas na vida que conseguimos reconstruir. Na alegria das crianças, no canto das mulheres, na paz que, mesmo frágil, conseguimos conquistar. Hoje, quando olho para trás, vejo uma estrada longa e difícil, marcada por dor, mas também por amor. Vejo a menina assustada que se tornou guerreira, a soldada solitária que se tornou líder, a mulher que aprendeu a amar novamente. E sei que, enquanto houver uma de nós de pé, a chama nunca se apagará. O tempo, com sua paciência infinita, foi costurando novas rotinas e cicatrizando feridas,
mas nunca apagando as marcas profundas que a guerra deixou em mim e em cada mulher daquela aldeia. A cada manhã, quando o sol despontava por entre as copas das árvores, eu sentia o peso e a leveza de estar viva. Era como se cada raio de luz me lembrasse que sobreviver, por si só, já era um ato de resistência. As crianças, que antes se escondiam atrás das mães, agora corriam livres pelos campos, suas risadas ecoando como música entre as árvores. Eu as observava de longe, sentindo um misto de alegria e melancolia. Em cada rosto, via um pouco das minhas irmãs perdidas, um pouco de mim mesma quando ainda era apenas uma menina, antes de conhecer a dor e a responsabilidade de ser uma amazona. A aldeia crescia, e com ela crescia também a esperança. Mulheres de terras distantes continuavam a chegar, algumas sozinhas, outras trazendo filhas, irmãs, mães. Cada uma carregava sua própria história de perda e superação, e juntas, íamos tecendo uma nova rede de proteção e afeto. Era bonito ver como, mesmo vindas de culturas diferentes, conseguíamos encontrar pontos de encontro, rituais que se misturavam, canções que se entrelaçavam. Eu me tornei, sem querer, uma espécie de símbolo. As mais jovens me olhavam com admiração, como se eu fosse invencível. Mas eu sabia, melhor do que ninguém, o quanto era frágil por dentro. Havia noites em que acordava suando frio, o coração disparado, revivendo em sonhos os gritos, o sangue, a solidão da batalha. Nessas horas, saía da cabana e caminhava até o rio, deixando que a água gelada levasse embora um pouco do medo. Foi numa dessas noites que encontrei Yara, sentada na margem, os olhos perdidos na correnteza. Sentei-me ao seu lado, em silêncio, esperando que ela falasse. Depois de um tempo, ela suspirou. Você acha que algum dia vamos ter paz de verdade, Aruna? Olhei para o céu, onde as estrelas brilhavam indiferentes aos nossos dramas. Acho que a paz não é um lugar onde chegamos, Yara. É algo que a gente constrói, um dia de cada vez. Às vezes, ela dura só um instante. Outras vezes, se estende por semanas. Mas mesmo quando tudo parece desmoronar, a gente precisa acreditar que ela pode voltar. Ela sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Eu queria acreditar nisso. Abracei-a, sentindo seu corpo tremer. Você não está sozinha. Nenhuma de nós está. Esses momentos de partilha eram preciosos. Eles nos lembravam de que, apesar de tudo, ainda éramos humanas, ainda éramos capazes de sentir, de amar, de sonhar. Com o passar dos anos, fui percebendo que minha função ali ia muito além de liderar batalhas. Eu era conselheira, mãe, irmã, amiga. Era a guardiã das histórias, a que mantinha viva a memória das que se foram. E, acima de tudo, era aquela que mostrava, pelo exemplo, que era possível recomeçar. As ameaças externas nunca desapareceram completamente. De tempos em tempos, batedoras traziam notícias de exércitos se movimentando, de aldeias saqueadas, de mulheres capturadas. Cada vez que isso acontecia, sentíamos o medo apertar o peito, mas também a determinação de não recuar. Organizávamos treinamentos diários, aprimorando nossas técnicas de combate, mas também de cura, de agricultura, de construção. Queríamos ser autossuficientes, capazes de resistir a qualquer ataque, mas também de florescer em tempos de paz. Certa vez, uma mulher chamada Tainá chegou à aldeia, trazendo consigo 3 filhas pequenas. Ela havia perdido o marido e os irmãos em uma emboscada, e vagara por dias até nos encontrar. No início, era só silêncio e lágrimas. Mas, aos poucos, foi se abrindo, encontrando nas outras mulheres o apoio de que precisava. Um dia, durante um treinamento, Tainá se aproximou de mim, os olhos cheios de gratidão. Se não fosse por você, eu e minhas filhas não estaríamos vivas. Não sei como agradecer. Segurei suas mãos, sentindo a força que havia nela, mesmo depois de tanta dor. Você não precisa agradecer, Tainá. Aqui, todas cuidamos umas das outras. É assim que sobrevivemos. Ela sorriu, e naquele sorriso vi a promessa de que, apesar de tudo, a vida continuava. As crianças cresciam rápido, aprendendo desde cedo a se defender, mas também a respeitar a terra, os animais, as tradições.
Eu fazia questão de ensinar a elas não apenas a arte da guerra, mas também a importância da compaixão, da solidariedade, da alegria. Queria que soubessem que ser forte não era o mesmo que ser dura, que era possível lutar sem perder a ternura. Em uma tarde de verão, enquanto ensinava as meninas a trançar cordas, uma delas, chamada Lira, me perguntou: Aruna, por que você nunca se casou? A pergunta me pegou de surpresa. Sorri, lembrando de um tempo em que sonhei com um futuro diferente, antes de a guerra roubar de mim a inocência. Porque minha missão sempre foi proteger vocês. E porque, no fundo, meu coração pertence a todas as minhas irmãs, as que estão aqui e as que já partiram. Ela pareceu satisfeita com a resposta, e voltou a trançar sua corda, a língua entre os dentes em concentração. Essas pequenas conversas me faziam perceber o quanto eu havia mudado. Antes, eu era movida pela raiva, pela necessidade de vingança. Agora, era o amor que me guiava. O amor pelas mulheres e crianças da aldeia, pela terra que nos sustentava, pela memória das que se foram. Mas a vida, como sempre, não permitia que nos acomodássemos. Um dia, uma das batedoras voltou correndo, o rosto pálido de medo. Aruna, eles estão vindo. Um exército ainda maior do que o último. Estão a menos de um dia de distância. O medo se espalhou pela aldeia como fogo em palha seca. As mulheres se reuniram na praça central, os olhos arregalados, as mãos trêmulas. Eu senti o peso da responsabilidade cair sobre meus ombros, mais pesado do que nunca. Respirei fundo, tentando acalmar o coração. Subi em uma pedra, para que todas pudessem me ver, e falei com a voz mais firme que consegui encontrar. Eu sei que estão com medo. Eu também estou. Mas já enfrentamos o impossível antes, e vencemos. Não porque éramos mais fortes, mas porque estávamos unidas. Porque lutamos não apenas por nós mesmas, mas por todas as que vieram antes, por todas as que ainda virão. Se eles querem guerra, vão encontrar não uma, mas centenas de amazonas prontas para defender o que é nosso. Houve um murmúrio de aprovação, e vi nos olhos delas a centelha da coragem reacender. Passamos a noite nos preparando. Organizamos as defesas, escondemos as crianças e as mais velhas em um abrigo seguro, armamos armadilhas ao redor da aldeia. Cada mulher sabia exatamente o que fazer, e eu sentia um orgulho imenso de ver como havíamos nos tornado uma verdadeira irmandade de guerreiras. Quando o sol nasceu, o exército inimigo apareceu no horizonte, uma massa escura e ameaçadora. Eles avançaram com gritos de guerra, confiantes na superioridade de seus números. Mas nós estávamos prontas. A batalha foi feroz. Flechas cortavam o ar, lanças se chocavam, gritos de dor e de coragem se misturavam ao som dos tambores. Eu lutava na linha de frente, sentindo cada músculo do meu corpo arder, cada ferida latejar. Mas não recuei. Não podia recuar. Em um momento crítico, vi Yara cercada por 3 inimigos. Corri até ela, derrubando 2 com flechas certeiras, enfrentando o terceiro com a espada. Lutamos lado a lado, como irmãs, até que o perigo passou. Obrigada, Aruna, ela disse, ofegante, o rosto sujo de sangue e suor. Estamos juntas, sempre, respondi, apertando sua mão. A batalha parecia não ter fim, mas aos poucos, fomos ganhando terreno. O inimigo, surpreso com nossa resistência, começou a recuar. Quando o líder deles caiu, atingido por uma de nossas lanças, o restante fugiu em desordem. O campo ficou silencioso, exceto pelos gemidos dos feridos e pelo choro das que haviam perdido alguém querido. Caminhei entre os corpos, ajudando as sobreviventes, consolando as que choravam, agradecendo as que lutaram até o fim. Enterramos nossas mortas com honra, cantando as canções antigas, pedindo aos deuses que as recebessem em paz. E, mais uma vez, reconstruímos o que havia sido destruído. Naquela noite, sentei-me sozinha à beira do rio, o corpo exausto, a alma em pedaços. Olhei para o céu, buscando respostas, buscando consolo. Por que, mãe? Por que tanta dor? Por que nunca podemos descansar? O vento soprou suave, como um afago, e senti, no fundo do coração, a presença das minhas irmãs, das minhas ancestrais. Elas estavam ali, comigo, me dando forças para continuar.
Fechei os olhos e prometi, mais uma vez, que nunca desistiria. Que continuaria lutando, amando, acreditando. Porque essa era a nossa missão, nosso legado, nossa promessa. Os anos passaram, e a aldeia se tornou um símbolo de resistência, de esperança, de amor. Mulheres de todas as partes vinham buscar refúgio, aprender, recomeçar. E eu, a Runa, a soldada amazona que enfrentou um exército inteiro sozinha, continuei a liderar, a ensinar, a cuidar. Hoje, quando as crianças se reúnem ao meu redor para ouvir histórias, conto a elas não apenas sobre batalhas e vitórias, mas sobre coragem, compaixão, solidariedade. Quero que saibam que a verdadeira força não está nos músculos, mas no coração. Que, enquanto houver amor, haverá esperança. E assim, a lenda continua. Porque, no fim, somos todas parte de algo maior. Somos todas filhas da mesma terra, irmãs de armas, guardiãs da esperança. E enquanto houver uma de nós de pé, a chama nunca se apagará. E, no silêncio da noite, sob o céu estrelado, faço uma última promessa. Continuarei lutando, continuarei amando, continuarei acreditando. Porque essa é a nossa missão, nosso legado, nossa promessa. E assim, a história da soldada amazona que enfrentou um exército inteiro sozinha continua a ser contada, passada de geração em geração, como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz nunca deixa de brilhar. E assim termina a minha história. A história de uma soldada amazona que, mesmo sozinha, nunca deixou de lutar por quem amava. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração por ter me acompanhado nessa jornada de coragem, dor e esperança. Que a minha luta sirva de inspiração para que você também nunca desista, mesmo quando tudo parecer impossível. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de força e lembre-se, juntos, somos mais fortes. Escreva nos comentários o que você achou dessa jornada e conte se você já viveu algum momento em que precisou ser mais forte do que imaginava. Eu vou adorar ler a sua história. Muito obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, a chama da esperança nunca se apaga enquanto houver alguém disposto a lutar.